Olá, sou Marilda Samigo, conhecida como Sassá. Sou gestora, produtora, analista de projetos e pesquisadora na área da cultura. Eu estou aqui para ajudar você a elaborar seu projeto cultural para os editais da Lei Paulo Gustavo de Campos dos Goytacazes. Especificamente o edital 1 de apoio à produção audiovisual, o edital 2 para exibição de filmes, o edital 3 para mostras e cineclubes e o edital 4 para capacitação na área do audiovisual. Vamos lá? As inscrições são feitas acessando o mapa cultural do município de Campos, e é importante que você leia todo o edital e os seus anexos com bastante atenção antes de iniciar a inscrição, especialmente o anexo 1, que descreve as categorias, as funções e os valores. Você vai marcar os itens importantes, como, por exemplo, a lista dos documentos, tá? E fazer depois a checagem se está tudo para enviar, tudo certo para enviar. Esses são algumas informações que estão no anexo 1. É o valor, né, por projeto de cada linha do edital. Para a mostra de produções audiovisuais é 43.800 e pouco, cineclubes por projeto é perto de 11 mil, oficina voltada para o campo da produção cultural é 25.500, o valor por projeto de videoclipe de no mínimo 3 minutos 25.140, o valor por projeto de média-metragem com duração mínima de 25 minutos e máxima de 60 minutos, valor 43.241. O valor por projeto de obras audiovisuais de curta-metragem com duração mínima de 10 e máxima de 24 minutos, 40.760,50. Para cinemas itinerantes, o valor por projeto é 65.509. Para salas de cinema, o valor por projeto é 43.763. O proponente é o agente cultural que vai propor o projeto. Geralmente, ele é um interlocutor e tem alguma função, exerce alguma função dentro do projeto. Ele pode ser pessoa física, microempreendedor individual, pessoa jurídica com fins lucrativos, são empresas produtoras de pequeno, médio e grande porte, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, associação, fundação, cooperativa, coletivo, grupo, sem CNPJ, que será representado por uma pessoa física e terá que apresentar essa declaração, né, de que essa pessoa representa esse grupo. Então, eles precisam ser esse tipo de proponente. Aqui eu quero chamar a atenção para o item 3.5 do edital, que diz que o proponente não pode apenas ter funções administrativas, ele deve necessariamente exercer a função de criação, ou direção, ou produção, ou coordenação, ou gestão artística, demonstrando ter capacidade de decisão dentro do projeto. Tá? Eu também destaco dois itens importantes relativos ao proponente. O 7.6, que diz que cada proponente poderá concorrer nesse edital com, no máximo, um projeto, validada a última inscrição realizada, e o 12.12, que mesmo que você se candidatar e concorrer em mais de um edital, os selecionados em mais de um edital serão convocados apenas naquele em que obtiverem maior pontuação de suas propostas. E caso a pontuação seja a mesma, são convocados naquele que obtiver maior pontuação classificatória. No item 5.1, existem as ações afirmativas, que determinam que, no mínimo, 20% das vagas serão preenchidas por pessoas pretas e pardas e, no mínimo, 10% serão destinadas a pessoas indígenas. O item 5.1 trata da pontuação extra, dizendo qual o proponente está apto a receber a pontuação diferenciada que está estabelecida no anexo 3.
os proponentes com identidade de gênero de mulher cis ou transgêneros, os proponentes com deficiência e os proponentes que pertençam aos grupos de povos e comunidades tradicionais, quilombolas, remanescentes de quilombos, assentamentos de reforma agrária, acampamentos sem terra ou sem teto, ribeirinhos, pescadores artesanais, marisqueiras, povos de terreiro, cigano, indígenas, negros, que são os pretos e pardos, tá? Atenção ao preencher o plano de trabalho e fique atento aos documentos a serem enviados, que constam no item 7.3 de todos os editais. Qualquer documento faltante implica em desclassificação na primeira fase, que é a fase de habilitação preliminar. E aí eu falo das fases da seleção do projeto, né, que é essa da habilitação preliminar, depois tem a análise do mérito cultural e a habilitação final. A habilitação preliminar, ela vai focar no preenchimento correto do formulário de inscrição e a inserção de todos os documentos obrigatórios, a comprovação de residência no município de Campos. A análise do projeto é a análise do mérito cultural, que é feita pelo Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura, com o apoio de uma equipe técnica qualificada e especializada na temática do edital. E a habilitação final são os documentos complementares que o proponente deve enviar, que estão descritos no tópico 14. Entrando no plano de trabalho, o primeiro item que pede é a descrição do projeto. Aqui eu coloquei outras nomenclaturas, pois pode variar dependendo do edital. A descrição é uma explicação do que trata a proposta. Na descrição, você deve apresentar as informações gerais do seu projeto. A pergunta a ser respondida é o que eu quero realizar. Deve ser escrito com clareza e objetividade, de forma que quem estiver lendo entenda imediatamente. A proposta é realizar tal coisa em tal dia, em tal lugar. Importante incluir número de apresentações, tempo de duração, número de tiragens, no caso de um produto físico, se os eventos são gratuitos ou terão preços populares, se teve edições anteriores e se foram bem-sucedidas. Você tem que falar da importância do projeto, seus benefícios e suas características, ressaltando os pontos fortes, os mais interessantes, os diferenciais, tais como ineditismo, originalidade, inovação estética, excelência, qualidade da proposta, entre outros. Aqui as perguntas que vão ajudar, né, vão orientar a sua resposta. O que será realizado, quando e onde, por que é importante para a sociedade, como surgiu a ideia do projeto, conte sobre o contexto de realização. Depois temos os objetivos, né? A pergunta é para quê? Né? É o propósito, a finalidade do projeto. Deve esclarecer o que se pretende realizar e expor o resultado que se pretende atingir, os produtos finais a serem gerados, além dos benefícios da ação ou atividade cultural proposta. Eles devem ser mensuráveis, realizáveis, realísticos e baseados no planejamento do tempo definido para o seu projeto. Normalmente, eles iniciam com verbos no infinitivo, apresentar, resgatar, realizar, executar, mostrar, demonstrar, propor, ressaltar, impactar, gerar, informar, chamar atenção. E para esses editais, né, da Lei Paulo Gustavo, eles pedem que se proponha entre 3 e 5 objetivos. Os objetivos podem ser divididos em geral, que é o propósito principal do seu projeto, o produto final pretendido, né, com a realização do projeto, e os específicos, que é um detalhamento, um desdobramento do objetivo real, geral. Ele caracteriza etapas ou fases do projeto, são legados diretos ou indiretos e podem ser subjetivos. Exemplo, gerar trabalho e renda, resgatar valores, despertar o interesse, fomentar o debate, oferecer treinamento. Tá? E aqui algumas perguntas que podem ajudar a orientar a construção desses objetivos. Que impacto se pretende causar com esse projeto? Que ações se pretende realizar para alcançar esse impacto? Qual o produto final, o resultado será apresentado?
As metas são os resultados mensuráveis, né? São os objetivos quantificáveis, são descritos em números. Nesse espaço é necessário detalhar os objetivos em pequenas ações e os resultados que sejam quantificáveis. Então, por exemplo, realização de 2 oficinas de arte circense, com ficção de 80 figurinos, 120 pessoas idosas beneficiadas, e por aí vai. Algumas perguntas orientadoras, né? Quais são as metas para cada um dos objetivos e quais são os benefícios culturais, sociais e econômicos, né? De que forma que o projeto vai impactar aquela localidade, aquele território. O próximo item é o público-alvo, né? O edital pede o perfil. A pergunta a ser feita é a quem se destina o projeto. Quem, por características particulares, teria especial interesse no seu produto ou evento, né? E alguns aspectos podem auxiliar na definição desse público. Por exemplo, onde o projeto vai ser desenvolvido, a linguagem a qual se refere, se é artes visuais, dança, música, teatro, audiovisual, né? Se a proposta é experimental, popular, massiva, erudita. Se o proponente conhece bem o seu público a que se destina, ele pode detalhar aspectos também como faixa etária, gênero, área de atuação e condições socioeconômicas. Por que que esse item é particularmente importante? Por 2 pontos. Porque o possível investidor, né, ou patrocinador pode associar o público-alvo da empresa ou dos seus produtos com o público do projeto, e segundo, para que o produtor possa planejar as estratégias de divulgação com mais precisão. Se ele sabe onde está o público, ele vai dirigir a divulgação para esse local, né, onde encontrar. Nos editais 1, 2 e 3 e 4 de campos, pede-se que se preencha as informações sobre as pessoas que serão beneficiadas ou que participarão do projeto. As perguntas que vocês podem responder, que vão lhe ajudar a chegar a esse público-alvo: quem será o público do projeto? São crianças, adultas ou idosas, as pessoas. Elas fazem parte de alguma comunidade, e aí você aqui vai entrar o grupo de mulheres, LGBTQIAPN+, negros, quilombolas, indígenas. Qual a escolaridade delas? Elas moram em qual local, bairro ou região? E no caso de públicos digitais, qual o perfil das pessoas a quem se direciona o seu projeto? Tá? O edital também exige as medidas de acessibilidade, que são as ações que possibilitarão a acessibilidade de grupos específicos, como pessoas com deficiência, também conhecidas como PCDs, nas diversas formas, né, de mobilidade, de visão, de audição, intelectual, síndrome do espectro autista, todas as deficiências. Você deve citar as medidas e explicar como elas serão implementadas dentro do projeto. No formulário do plano de trabalho, para esses editais vigentes, a seleção das medidas de acessibilidade é por múltipla escolha, né? Facilita um pouco. Então, existem 3 tipos de acessibilidade: arquitetônica, comunicacional e atitudinal. A arquitetônica podem ser rotas acessíveis, piso tátil, rampas, elevadores adequados para as pessoas com deficiência, corrimãos e guarda-corpos, banheiros femininos e masculinos adaptados, vagas em estacionamento para pessoas com deficiência, assentos para as pessoas obesas, iluminação adequada, ou outra que você não tenha encontrado aqui e que você queira implementar, tá? Aí você descreve. A acessibilidade comunicacional é a linguagem brasileira dos sinais, o sistema Braille, o sistema de sinalização ou comunicação tátil, a audiodescrição, as legendas, a linguagem simples, os textos adaptados para leitores de tela e outra que não esteja aqui listada e que você queira implementar. E, por fim, a acessibilidade atitudinal, que é capacitação de equipe,
equipes atuantes nos projetos, contratação de profissionais com deficiências e profissionais especializados em acessibilidade cultural, formação e sensibilização de agentes culturais público e todos os envolvidos na cadeia produtiva e outras medidas que visem a eliminação das atitudes capacitistas. E para quem não sabe, esse termo capacitista é usado para o preconceito contra as pessoas com deficiência, em que se julga que elas não são capazes ou que são inferiores. Tá? No formulário do plano de trabalho, depois vem um espaço para que você informe como essas medidas serão implementadas e disponibilizadas de acordo com o seu projeto proposto. Tá? Existe também a pergunta, o local onde será executado. Diz respeito a espaços culturais ou outros ambientes alternativos, mas também a outros municípios ou estados onde você pretende realizar. Tá? Então, esse local é amplo. A equipe que eles pedem, você tem que listar o nome dos profissionais, a função que ele vai desempenhar no projeto, incluir um currículo resumido, a fim de justificar a escolha desse profissional e expor a capacidade da equipe. Dependendo do projeto, as funções dessa equipe vão variar, tá? E esse é o modelo que o edital propõe, né? Importante ressaltar que quer dizer, vocês vão colocar o nome do profissional em empresa, a função dentro do projeto, se é CPF ou CNPJ, se é pessoa negra, indígena ou com deficiência. Mas o que eu ia ressaltar é que mesmo vocês marcando o sim nesse quadro, vocês têm que entregar a declaração de cotas e ações afirmativas para étnico-racial, pertencimento a povos e comunidades tradicionais, pessoas com deficiência e identidade de gênero. Tá? Então, não basta só marcar o sim. Para conseguir a pontuação extra, tem que apresentar a declaração. Estratégia de divulgação. Tudo que você vai fazer para divulgar o seu evento. Deve ser indicado nesse item as peças gráficas, né? Cartaz, felipeta, folheto, banner, anúncios de mídia impressa ou mídia digital ou audiovisual, indicando os veículos de comunicação com tamanho, duração, número de inserções, né? Isso no caso de mídia paga. E a quantidade prevista para cada peça, se for uma peça real, né? Não virtual, bem como serviço de assessoria de imprensa, coordenação das mídias sociais. Esse planejamento é variável, porque vai depender da verba disponibilizada para essas ações. Então, isso que eu coloquei aí é uma coisa geral: assessoria de imprensa, divulgação pela internet, materiais gráficos e sua distribuição, mídia, publicidade e promoções. Mas vocês vão ter que abrir isso no caso de uma. Eu fiz um exemplo aqui, tá? Contratação de coordenador de mídias digitais, criação de perfil do projeto nas mídias digitais, contratação de assessoria de imprensa, anúncios pagos veiculados na mídia impressa, spot de rádio, qual material que você vai fazer e mídias alternativas, faixas, carros de som e alguma promoção que você vai fazer. Isso é apenas uma sugestão, um exemplo, né? Vocês, dentro do seu projeto, vão idealizar um plano, cada um dentro das suas especificidades. O cronograma, a pergunta é quando, né? Ele situa no tempo as ações e procedimentos necessários para a realização do projeto, com datas de início e fim previstas para cada uma delas. O cronograma está dividido em pré-produção, produção e pós-produção, que significa o momento prévio da execução, a sua execução de fato e o momento posterior. Tá? Algumas perguntas para nortear, né, a confecção do cronograma. Vocês vão descobrir as atividades, como elas se dividem nas etapas e qual o período de cada etapa. E
Aqui eu trago um exemplo de cronograma descritivo, divididos por etapas, mais ou menos com um período de cada etapa, como se o projeto tivesse a duração de 6 meses, e algumas sugestões do que entraria em cada uma das etapas, né? Qual a atividade, a ação que estaria dentro de cada etapa, sabendo que isso vai variar de acordo com o edital que você estiver fazendo, com o projeto que você estiver propondo. Eles pedem que o cronograma seja em forma de quadro, né, de tabela, e com essas informações, atividade geral, qual é a etapa, a descrição, a data de início e de fim. Então, eles não querem um período, se é semana, mês, eles querem as datas, efetivamente. A contrapartida, né, é o retorno do patrocinador, é uma forma de retribuição àquilo que o projeto oferece em troca do aporte financeiro. Elas podem ser institucionais, sociais e ecológicas, né? Existem muitas formas de contrapartida. As institucionais vão desde a exposição da logomarca em materiais de comunicação até cotas de ingresso para apresentação ou um espaço exclusivo para venda de produtos em um evento, os espetáculos exclusivos para convidados de empresas, etc. Também deve prever ações voltadas para a sociedade, que podem ser apresentações gratuitas para estudantes e professores, oferta de oficinas para a população, reaproveitamento de materiais, plantio de mudas, contratação de mão de obra local. Você deve descrever qual a contrapartida será realizada, quando será realizada e onde será realizada. Para esses editais 1, 2, 3 e 4 de Campos dos Goitacazes, esses custos não podem ser incluídos no orçamento e tem que obrigatoriamente prever a realização de exibições gratuitas, assegurando acessibilidade aos grupos com restrições e o direcionamento para a rede municipal de ensino. Devem ser executadas até um ano a contar da data do recebimento do recurso. E dentre as contrapartidas pactuadas com a administração pública, inclui-se obrigatoriamente o registro do contemplado na Agência Nacional de Cinema, como agente produtor de material audiovisual, e o direito de exibição das obras audiovisuais produzidas para a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Aqui algumas perguntas só para dar um norte a vocês, né? Quais as contrapartidas, como serão realizadas e quando e onde. E aqui eu quero falar de uma forma também que você tem de conseguir recursos para o seu projeto, mesmo que não sejam recursos financeiros, né? É um aporte não financeiro e é uma das formas de você conseguir. Não envolve verba, só produtos e serviços, mas é uma troca, e embora não envolva repasse de verba, os apoios acabam gerando economia desses recursos, né, que podem ser aplicados em novas ações dentro do projeto. Exemplo, apoio de restaurantes na alimentação em troca de divulgação, apoio de uma loja de roupa ou de sapato para o figurino. Tá? Então, vocês podem tentar isso para poder diminuir os custos na hora da execução do seu projeto. O edital pergunta se o projeto possui recursos financeiros de outras fontes, e se sim, quais? Se são apoios financeiros como cobranças de ingresso, patrocínio e outras fontes de financiamento, né? Se for positivo, informe a previsão e os valores e aonde serão empregados dentro do seu projeto, né? Se prevê vendas de produtos, né, ou de ingressos. Quais as quantidades dos produtos? Você tem que informar que serão vendidos, o valor unitário por produto e o valor total a ser arrecadado e aonde os recursos serão aplicados dentro do projeto. Tá? Isso tudo você precisa detalhar.
Orçamento. Aqui você vai apontar os itens de despesa com a quantificação de custos e indicar todos os recursos financeiros necessários à execução do projeto, com valores unitários e totais. A maioria dos editais possui um valor limite de financiamento, né, como eu mostrei ali no anexo 1. Porém, é importante adequar os valores ao tamanho do seu projeto e a experiência do proponente, equipe técnica e artística envolvida. O orçamento deve ser apresentado em forma de planilha, por itens, e sugere-se que seja, que pelo menos indiquem item, quantidade da unidade, valor unitário e valor total. O valor total do projeto é a soma de todos os itens anteriores. Aí você vai remeter-se ao cronograma, ver quais os gastos estão implícitos em cada uma das ações, né? E os custos podem ser agrupados a depender do edital, ou por natureza de despesa, ou por etapas de realização. Aqui são as perguntas norteadoras: qual o custo de cada etapa do cronograma, quais são as fontes previstas, quando será solicitada cada fonte e qual o valor total do projeto. E aqui o modelo do orçamento que eles estão apresentando. Também tem que ser em forma de planilha, você tem que apresentar a justificativa, a unidade e o valor unitário, o valor total e a referência de preço, que pode ser na Salic-Net, pode ser a tabela do SATED ou da FGV, pode ser feita com 3 orçamentos, mas você tem que colocar ali da onde você tirou esse custo, tá? Não pode ser um custo aleatório. Atenção, prestem atenção nas observações importantes que eu vou falar a seguir sobre o orçamento, tá? 10% do recurso orçamentário deve ser dedicado às medidas de acessibilidade, ou, se for o caso, apresentar uma justificativa para a isenção desse quesito, tá? Se você não for fazer. Veja a quantidade mínima de profissionais de serviços contratados de acordo com a categoria escolhida, conforme estabelecido no anexo 1. Aquele que descreve as categorias e as funções e os valores, né, que nós vimos lá atrás. As contrapartidas são uma compensação do projeto contemplado pelo recebimento do recurso financeiro que é público. Portanto, essas ações não devem constar na planilha orçamentária. O uso do recurso pelo proponente é vedado para as despesas de investimento, isto é, não podem ser utilizados em materiais que sejam incorporados ao patrimônio, bens duráveis, né? Aquisição, instalação de equipamentos e outros bens permanentes. Construção de obras, a não ser que seja para manutenção de estruturas que já existam e para as ações de acessibilidade. Se você precisar fazer uma rampa de acesso, pode. O uso do recurso é permitido apenas para as despesas de custeio, aquisição de materiais de consumo, em contratos de prestação de serviços ou aluguel de equipamentos. E é importante ressaltar que, de acordo com o edital, o valor total solicitado não poderá ser superior ao máximo destinado para cada projeto, conforme o anexo 1. Bom, é isso, pessoal. Eu espero ter colaborado para que vocês escrevam bons projetos e sejam aprovados. Um bom trabalho e boa sorte.